Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a entrar aí, tá? Aí a gente já começa. Pessoal começando a entrar aí devagarzinho. E a gente vai começar aqui hoje o tema é um tema bom. Pessoal entrando, já tá entrando bastante gente aí. Muito legal, muito legal. Obrigado a todos pela presença. O dia também... Oi, filha. Minha filha entrou aqui, ó. Oi, Gabizinha. Beijo, filha. Hoje também é um dia bom, né? Que segunda-feira à noite é um dia mais tranquilo aí pra maioria do pessoal. Então é um dia bom pra gente falar de saúde, né? O pessoal já tá entrando aí. A gente vai dar mais um minutinho e aí a gente já começa. Pessoal, quem estiver entrando aí, que já quiser... Boa noite, Lucélia. Quiser mandar pergunta, pode já mandar pergunta que a gente já começa a responder, tá bom? O tema hoje, que a gente programou de discutir, são as artroplastias, né? As próteses de disco e o que a gente tem... Tudo bem, Nelly? O que a gente tem de falha nas técnicas habituais, nas técnicas tradicionais. Então, a gente vai falar um pouco de artroplastia, a gente vai falar um pouco de prótese de disco, que padrão ouro de exercício, de procedimento mesmo, padrão ouro de tratamento, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de prótese de disco e a gente pode discutir um pouco do que falha nos outros procedimentos ou nas técnicas mais antigas, ou o que a gente tem aí de problemas nos outros procedimentos mais antigos ou ditos assim mais tradicionais, por assim dizer. Então a gente vai tentar bater aí nesses dois temas aí de uma maneira assim bem dinâmica aí, né? Se eu faço correção no abdômen, plástica, você está dizendo? Não, mas a gente faz correção via abdominal, via transabdominal. Por isso que esse que é o motivo da discussão de hoje, tá certo? Tem uma pergunta aqui. Imunobiológicos. Não, a prótese não tem nada a ver com imunobiológico. Tá? Então, assim, quanto a isso, você pode ficar tranquilo aí que não tem nada a ver quanto a imunobiológico. Então, pra gente começar agora, que a gente já deu 5 minutos de tolerância aí, tranquilo, nós vamos lá. Nós vamos falar hoje de prótese de artroplastia, tá? De prótese de disco cervical e lombar. Então, precisa ficar aí para iniciar, assim, em relação à parte conceitual, a parte de conceito. Então, quando a gente vai falar de cirurgias da coluna, a gente tem basicamente 3 tipos de procedimento. Basicamente, a gente tem 3 tipos de procedimento. A gente tem um tipo de procedimento que é para descompressão, é um procedimento descompressivo. Você vai tirar a hérnia. Tudo bem, Marcelo? Meu irmão de guerra aí, paciente, irmão de guerra, um abraço. A gente tem os procedimentos descompressivos, em que eu vou fazer uma microcirurgia para tirar uma hérnia de disco, para descomprimir uma medula, para descomprimir um canal vertebral. Isso daí é um tipo de procedimento. A gente tem os procedimentos mais tradicionais, e que são os que são feitos assim numa quantidade maior e numa gama maior. Bem, Renato, que são os procedimentos de artrodese, de fusão. E a gente tem por último aí os procedimentos de prótese de disco, os procedimentos de artroplastia. Tá? O que a gente vai ter de diferente que a gente pode levar em consideração aqui? A artroplastia, ela é um conceito diferente, é totalmente diferente dos outros conceitos. Então, na artroplastia, na prótese de disco em si, eu vou tirar aquele disco doente e eu vou substituir aquele disco doente por um disco novo, por um disco que funcione anatomicamente igual a um disco normal. Então, é diferente, tá? É diferente. Eu não vou fazer uma fusão de uma vértebra sobre a outra. Tudo bem, Diego, do CIS aí, o pessoal quiser seguir. Pessoal fantástico aí que faz a defesa da Amazônia lá. Comigo, faz parte da equipe aí. O Alan, o Phelps, treina comigo, faixa preta de alto nível, meu amigo também, um abraço. Então aqui, quando a gente for discutir o tipo de tratamento que é a artroplastia, que é a prótese de disco, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele disco doente
e eu vou substituir por um disco novo. Ah, André, e como que é esse disco novo? Exatamente igual ao disco antigo. Ele anatomicamente é igual. Então eu vou ter uma membrana fibrosa, eu vou ter um núcleo mais gelatinoso e ele vai funcionar como um amortecedor de impacto. Pô, André, estou começando a entender, me dá uma visão melhor. Dou, claro. Então assim, na coluna vertebral, como que ela vai funcionar? Pra gente começar hoje bem do básico mesmo e a gente vir crescendo aí em termos de conhecimento. Então, como é que funciona na coluna vertebral? Na coluna vertebral eu vou ter lá uma vértebra em cima da outra, eu vou ter uma lajotinha em cima da outra, bonito, tranquilo, tá? Aqui atrás eu vou ter a articulação e aqui na frente eu vou ter o disco. Pô, e como que é o disco? O disco é uma membrana dura, um núcleo mais gelatinoso, ele funciona como um amortecedor. Então, pessoal, vocês têm que imaginar que a função do disco é mais ou menos essa. Eu vou comprimindo, o disco vai abolando. Quando vai explodir, ele, bum, volta. Realinha. Tudo bem, Lohane? Realinha. Eu vou esticando, estendendo. Quando ele vai romper a fibra, ele, bum, volta. Então eu tenho uma membrana externa fibrosa e um núcleo gelatinoso que vão trazer estabilidade para a coluna vertebral, que vão trazer a estabilidade do segmento, certo? Quando que a gente usa? Na maioria dos casos, quando eu tenho uma hernia de disco, que é isso daqui. Eu tenho um disco, uma estrutura, ele rompeu, o núcleo vaza, e quando ele vaza, ele vai comprimir ou a raiz, ou a medula, ou algum segmento neurológico que passa atrás. Então, para esses casos, uma das opções é você fazer uma cirurgia para trocar o disco intervertebral. Você vai trocar esse disco por um substituto do disco intervertebral. Isso é o que tem de mais moderno. Isso é o que, teoricamente, tem o melhor resultado, porque você está trocando uma estrutura doente por uma estrutura nova. Você está trocando uma estrutura doente por uma estrutura nova, que anatomicamente é igual. Então, entre aspas, é você ficar curado. Por quê? Porque você está refazendo a anatomia normal desse segmento que foi operado. Então, essa é a grande vantagem da artroplastia. Tá, André, e na cirurgia convencional de fusão de osso? É boa? É boa. O resultado é bom? O resultado é bom. Ele vai tirar dor da minha hernia de disco ou do meu problema naquele segmento? Ele vai tirar dor da hernia de disco daquele problema e daquele segmento. Pô, doutor André, você sabe fazer cirurgia de fusão? Sei fazer. Você faz? Bastante. É a melhor opção? Depende. Depende da idade, depende da indicação, depende do tratamento, depende do grau da doença, tá? Eu vou até anotar para a gente falar aqui bastante do grau da doença. Tá? Mas qual é o problema básico de uma cirurgia de fusão? Qual é o problema básico de uma cirurgia de fusão? Como a Maria do Carmo Costa 3 está dizendo aqui, se seria uma opção no lugar dos parafusos. Exatamente. Aquelas cirurgias em que você coloca parafuso, é uma cirurgia de fusão, uma cirurgia de artrodese. Então eu tenho lá meu paciente, aí ele está com uma artrose, com desgaste do joelho, por exemplo, desgaste da articulação do joelho. Ao invés de eu ir lá e colocar uma prótese de joelho que é tão conhecida na população, que mexe, que se movimenta, eu vou lá e colo o joelho. Colo o joelho reto. Então, uma das coisas mais complexas que a gente tem na medicina são as cirurgias de fusão. Cada articulação ela é fundida do jeito certo que ela tem que ser. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que meteu a mão numa morsa, estragou a mão, não tem como recuperar a mão. Eu vou ter que colar o indicador. Eu não posso colar o indicador reto, porque senão não faz pinça. Então, eu vou ter que colocar 45, 35 e 15 graus de fusão na artrodese para que ele fique com o indicador duro, mas para que ele consiga fazer pinça com o polegar, por exemplo. Então, a artrodese são cirurgias que são utilizadas em muitas outras articulações. Mas voltando, por exemplo, eu vou lá, peguei meu paciente com aquela artrose de joelho, eu fiz uma fusão do joelho dele, em vez de colocar uma prótese. Aí eu vou encontrar meu paciente lá e vou falar assim, e aí, me fala uma coisa, o seu joelho dói? Ele vai falar, não, doutor, eu não tenho mais joelho, eu tenho um osso, começa aqui e vai até lá embaixo. Eu não tenho a mobilidade do joelho. Eu vou falar, tá bom, mas o joelho não dói. Ele vai falar assim, não, doutor, não dói, mas eu manco. Então, essa é a questão. Então, quando eu faço uma cirurgia de fusão, quando eu faço uma cirurgia de artrodese, eu estou tirando a mobilidade daquele segmento. Então, aquele segmento não mexe mais. É como se o paciente mancasse. Se ele não mexe mais, vai sobrecarregar o nível de cima, vai sobrecarregar o nível de baixo. Então, o problema, ou a vantagem, ou a desvantagem da artrodese não é no imediato. No imediato, ela resolve o problema. O problema da artrodese é no longo prazo, lá na frente. Como é que vai evoluir
essa cirurgia? A gente tem pacientes que evoluem super bem, e a gente tem pacientes que ficam com uma dor residual, ou em que a minha própria cirurgia pode sobrecarregar o nível de cima e pode sobrecarregar o nível de baixo. A Ingrid, que está aqui, que é o exemplo de uma paciente minha, relativamente recente, já super amiga também, a gente já optou por fazer uma microcirurgia nela, que é outro exemplo que a gente está dando aqui. A gente não trocou o disco no primeiro momento. Ela tinha muita dor, ela tinha uma dor insuportável, e a gente optou por uma microcirurgia para tirar aquela hérnia de disco, para tirar aquele chiclete babalu que vazou, para tirar aquele conteúdo que vazou, para tratar a urgência que era a compressão da medula e dos nervos. Tá, e nesse caso que ela fez uma microcirurgia, lá no futuro, André, ela pode fazer uma prótese de disco? Pode, se ela precisar. Se ela continuar nesse ritmo que ela está hoje, de reabilitação física, de melhora do quadro, de aumento da confiança, talvez ela não precise de uma prótese de disco. A Sandra está perguntando, e na cervical, é possível colocar prótese? Sim, a prótese, a gente tem prótese de cervical, a gente tem prótese de lombar, é o mesmo implante, só muda de tamanho e de angulação. Mas a gente está falando aqui de prótese de uma maneira geral. Então, o pessoal que está ouvindo pode ser tanto na cervical quanto na lombar. Então, assim, é fantástico quando a gente consegue fazer uma artroplastia, é fantástico quando a gente consegue trocar o disco. E o resultado é surpreendente perto das cirurgias de fusão. Tá? Então, assim, a primeira noção que eu queria que o pessoal ficasse é: pô, doutor André, então se eu precisar fazer uma cirurgia de coluna hoje, é que nem era antigamente? De maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. A cirurgia de coluna hoje ela é muito mais moderna e você tem muitas outras opções. Alguém perguntou aqui uma pergunta super interessante. Peraí, deixa eu ver o que eu acho aqui. Se na lombar ela tem resultado excelente. A questão dos parafusos, já expliquei. Fez uma artrodese na minha coluna, tive infecção 2 vezes, a terceira cirurgia foi para tirar os ferros, fiquei corcunda, muita dor. O seu caso, Isonildas, ele aí já é uma coisa diferente, ela tem que ser avaliada assim com mais atenção, com mais carinho, tá? Você não precisa ficar com essa dor. Aí é um dos casos em que a gente tem falha do tratamento. Não estamos discutindo próximo, estamos discutindo próximo, mas nós também vamos discutir o que falha no resto. A infecção, ela é uma complicação que pode acontecer nessas cirurgias grandes que são feitas por trás, tá? Então, nessas cirurgias grandes que são feitas por trás, você pode evoluir com infecção. Se evoluir com infecção e a infecção for grave e não responder o tratamento, pode precisar retirar o implante. Se precisar retirar o implante, provavelmente esse segmento vai ficar instável, esse paciente vai ficar com uma dor residual. Então, talvez você seja um caso que possa evoluir super bem com neuromodulador. Então, você pode precisar de uma revisão pela frente, você pode precisar que sejam recolocados parafusos, ou a gente pode optar por um neuromodulador, que é um chip que é implantado na coluna para tratamento de dor crônica. Então seria um prazer. Se você quiser passar em consulta, a gente pode discutir as opções de tratamento, mas você não precisa ficar com tanta dor como você está. A Fontes Poto tinha perguntado em relação aos biológicos, várias variantes de discos, retrolistese e sacroileite. Então, paciente que tem artrite reumatoide, que tem doença reumática, o imunobiológico realmente ele é uma medicação que ele traz mais segurança para a cirurgia, porque ele controla a doença reumática. Então, assim, o seu caso realmente é um caso de maior gravidade, em que a gente teria que pesar os prós e os contras. Além disso, num caso como o seu, seria muito importante entender se a sua dor vem da sacroiliaca ou se vem das inúmeras hérnias de disco. Então, é um caso complexo. Talvez a artroplastia seja uma boa opção para você, principalmente se for na coluna cervical, que a gente consegue controlar melhor as calcificações heterotópicas. Talvez não seja a melhor opção para você se sua dor vier de hérnias de disco na coluna lombar, ainda mais que tem uma retrolistese, uma instabilidade, e muitas vezes com o tratamento da sacroileite resolve. Hoje você tem risotomia de sacroiliaca, você faz uma queimadura a laser, entre aspas, que não é laser, é calor, dos ramos sensitivos da sacroiliaca, que você pode melhorar a sua dor e tratar a sua dor de uma maneira efetiva, sem precisar de uma abordagem mais agressiva. Então, assim, na presença da doença, de um quadro reumático, a gente precisa pensar melhor qual é o tipo de abordagem que a gente está fazendo ou que a gente vai fazer.
A Maria do Carmo está dizendo aqui que tem dor todo dia, é nervo ciático, etc, etc, etc e tal. Então, Maria do Carmo, vou aproveitar o seu caso para explicar uma coisa. As próteses de disco, elas têm uma indicação melhor em pacientes mais jovens. Então, eu tenho uma indicação perfeita, uma indicação ideal até 45 anos. Dos 45 aos 50, essa indicação é mais restrita e para casos mais específicos. E dos 50 aos 55 em casos muito selecionados. Por quê? Quando eu vou colocar o implante da prótese de disco, ele é muito agressivo ao osso. Ele é um implante muito agressivo ao osso. Então eu preciso de um osso bom para que eu consiga realizar esse tipo de procedimento. A gente já começa a guardar até 45 tudo bem. Dos 45 aos 50 a gente vai avaliar. Dos 50 aos 55 são casos mais raros, tá? Porque eu preciso de um osso bom. Pô, doutor, eu tô com 52 anos, meu osso não é bom, eu posso fazer? Pode, até pode. Mas precisa fazer um estudo prévio, precisa fazer uma densitometria, precisa fazer exames de sangue e de urina, precisa ver qual é a qualidade óssea. Vendo qual é a qualidade óssea, a gente vai ver se seu osso vai suportar esse implante. Se não suportar esse implante, a gente pode fazer tratamentos hormonais, com hormônios do crescimento ósseo, que é a teraparitida, associado ou não aos bifosfonatos, que são não absortivos. Então a gente trata o osso, melhora a massa óssea, melhora a qualidade óssea e prepara esse osso para receber um implante móvel. Então a principal característica da artroplastia é que ela é um implante móvel e que ela não vai ter a tendência de sobrecarregar os outros níveis. E a quantidade de dor crônica, tanto a curto quanto a longo prazo, vai ser melhor. O resultado clínico é melhor a curto e a longo prazo. A diminuição da sobrecarga do segmento adjacente é melhor a curto e a longo prazo, certo? Então, assim, isso daí é muito importante que vocês entendam. Se eu tenho um procedimento que é o padrão ouro, se eu tenho uma Ferrari, mas essa Ferrari ela só pode ser colocada em pacientes relativamente mais jovens, quanto mais rápido eu procurar atendimento médico, quanto mais rápido eu procurar tratamento, maior a chance de eu conseguir passar por um procedimento como esse, tá? A Maria Giacomo. Fiz 2 cirurgias na coluna com pinos de titânio. Até hoje sinto dores. Fiz há um mês um bloqueio e melhorei muito. Então, é o seguinte. Aí a gente vem, não sei se você estava aqui desde o começo, Marida, mas aí a gente vem para o caso quando as técnicas mais tradicionais falham. Então, eu fiz 2 fusões, não melhorei da dor, alguma coisa está acontecendo de errado, entre aspas. Ou pela própria agressão da musculatura paravertebral e da via de acesso, isso desenvolveu uma dor crônica em você? É possível. A minha fusão está sobrecarregando o meu nível de cima e o meu nível de baixo, isso está me dando dor e vai aparecer outras hérnias no futuro próximo? É possível também. Ou eu demorei muito para operar, isso é o mais frequente, eu demorei muito para operar e eu acabei ficando com uma dor crônica porque isso fez uma lesão crônica no meu nervo. Também é possível. Então, casos como esse, eles têm que ser avaliados para a gente ver qual é a causa exata que está causando o problema e intervir. Se for um caso de dor crônica, fiquei com uma dor crônica complexa, já tem uma lesão do meu nervo, já tem uma lesão do meu neurônio. Meu nervo e meu neurônio eles estão lesados. Adianta colocar mais pino? Não. Adianta colocar prótese móvel? Não. Você vai ter que fazer um tratamento para dor. O bloqueio é um tratamento para dor. Você vai no ponto da inflamação, você vai injetar anestésico e corticoide, você vai tirar o processo inflamatório do local e isso pode trazer um alívio sintomático importante, como você está falando para a gente, Marilda. Que legal, tá? André, eu quero uma coisa mais definitiva. Pode colocar um neuromodulador. É um chip que vai na medula para tratar essa dor crônica. É um supercomputador que vai neuromodular, que vai reprogramar sua medula para tirar esses sintomas de você. O fato de você ter melhorado com bloqueio à base de corticoide é interessante, porque mostra pra gente que tirando o processo inflamatório você tem melhora. Então, seu caso, teoricamente, ele vai ter um prognóstico melhor. O Felipe, ele tinha feito uma pergunta aqui. Quanto tempo mede de recuperação da artroplastia? Quais são as limitações? E se eu posso fazer abdominal? E se só paciente jovem pode fazer? Em relação ao paciente jovem, a gente já discutiu. Até 45 tranquilo, 45 a 50 meio tranquilo, 50 a 55 casos selecionados, acima dos 45 provavelmente vai precisar de um tratamento ósseo com hormônio do crescimento, cálcio, vitamina D e algum bisfosfonato para preparar o seu osso para a cirurgia.
Um nível você poderia ter alta até no dia seguinte. 2 níveis você teria alta em 2 dias, ou em até 2 dias. Eu já sou mais conservador, eu prefiro deixar meu paciente um pouco mais internado. Então, quando eu faço uma prótese de disco lombar, como que eu deixo? Operou na quinta, de quinta para sexta, dorme na UTI. André, eu vou estar morrendo? Não. Comodidade, conforto e respeito. Operei na quinta, quinta para sexta eu durmo na UTI. Sexta eu vou pro quarto, fico deitadinha. Sábado anda, domingo vai embora. Então eu geralmente faço assim. Ao todo, se for contar, vai dar 3 dias de internação. Tá? Se você contar que você interna ao meio-dia e vai embora no domingo ao meio-dia, vai dar 3 dias de internação. Eu prefiro assim, fico mais confortável assim. André, e na cervical? Na cervical, operou na quinta, de quinta para sexta dorme na UTI. Pelo mesmo motivo? Pelo mesmo motivo. Você não vai estar morrendo, você não tem uma indicação clássica, mas você vai ter um tratamento melhor, você vai ter um condicionamento melhor, você vai ter um cuidado melhor. Operou na quinta, de quinta para sexta dorme na UTI, sexta tarde anda, sábado de manhã cedinho vai embora para casa andando. Então operou na quinta, vai embora no domingo na lombar, operou na quinta, vai embora no sábado cedinho, quando for na cervical, então assim é bem tranquilo. Aqui tem o Max Machado, ele está falando que ele fez uma cirurgia por vídeo e teve uma perda de força muscular no pé. Então, Max, a sua cirurgia foi aquele outro tipo. Eu tenho fusão, eu tenho prótese e eu tenho as cirurgias de descompressão, em que eu só vou tirar a hérnia, só vou descomprimir aquele espaço, tá? Eu vou aumentar aquele espaço para a raiz voltar a respirar, para a raiz voltar a ter movimento, para a raiz voltar a funcionar, tá bom? Precisaria entender, assim, qual foi o grau de lesão que você tinha antes, porque às vezes demorou muito para abordar, aquela raiz, ela tá tão doente, a raiz, o nervo, ele é um condutor elétrico. Se ele está muito lesado, é que nem um fio de cobre desencapado. Você encostou nele, ele dá um curto-circuito e para de mexer. Tá? Então, assim, é delicado. Tá? É uma estrutura delicada. A minha cirurgia foi feita com monitorização da medula, então eu sei que eu tenho funcionamento, eu sei que está passando impulso. Eu venho me recuperando. Tenho uma chance grande de voltar. Tá? Não, seccionou, cortou meu nervo. Aí não vai voltar. Então, assim, isso daí você tem que discutir direto com o seu médico, tá? Mas é uma das complicações da endoscopia. Tá? Tem que ver se você fez endoscopia por trás ou se você fez através do forame, através da saída lateral da raiz. A depender desse procedimento, você também pode ter uma chance maior ou menor de ter lesão no nervo. Então, a endoscopia é uma das formas de você fazer uma cirurgia, uma microcirurgia para descomprimir a coluna, para descomprimir a medula, tá? Existem complicações como todos os outros procedimentos. Voltando lá para a cirurgia do Felipe, você vai ter limitação? Não. Na cirurgia de artroplastia, o objetivo é que você não tenha limitação. O objetivo é que você fique curada, tá? Vai de encontro com a pergunta do Felipe Costa. Quem faz cirurgia da coluna pode voltar a correr esporadicamente e fazer academia? Deve. Ainda mais se você fizer uma prótese disso, vai ficar curado. Você tira o disco doente, coloca um disco novo artificial, esse disco funciona igual a um disco normal, mantém mobilidade, você vai voltar à vida normal, você vai voltar a correr, você vai na academia, você vai fazer jiu-jitsu, você vai fazer judô, você vai fazer muay thai, você vai fazer escalar o Everest, você vai fazer o que você quiser, pô. E você vai estar curado. André, no dia seguinte? Não, tem um tempo de recuperação, tem um tempo de reabilitação, tem todo um processo para você seguir, tá? Mas teoricamente, você vai ficar curado e você não vai ter limitação. Muito pelo contrário, você precisa fazer isso para que você mantenha a musculatura boa, a musculatura forte, que você evolua bem. O Olegário está dizendo aqui, ó, fiz uma cirurgia de escoliose em 2007. Desde então ficou um parafuso alto, saltado na coluna, só que ele não doía e agora dói. O que fazer? Então, não é o tema da nossa discussão, entendeu, Olegário? E assim, aqui é uma discussão mais genérica, não é uma consulta médica, eu não posso discutir uma consulta médica, eu não estou vendo o seu exame, tá bom? Mas, provavelmente você emagreceu, então você era mais gordinho, era mais cheinho, emagreceu, o parafuso pode ficar mais saliente. Se ele está machucando, ele tem que ser retirado, tá? Você corta a pele, faz uma incisãozinha pequena, corta a barra e tira, tem maneiras diferentes de ver isso. Mas eu teria que estar te avaliando numa consulta, eu não posso te responder isso por aqui. Eu teria que falar uma coisa mais específica. O Alessandro está falando aqui, eu tenho dor na cervical há 5 anos, já fiz vários bloqueios, vários tratamentos e nada mais o que fazer ou nada mais melhora, provavelmente. Então, Alessandro, aí talvez a gente tenha que entender qual é o seu caso. Pô, eu tenho uma protusão grande, em 1 ou 2 níveis. Eu tenho uma hérnia de disco, o balanço do meu pescoço já está invertido, meu pescoço já está caído para frente. Tá? Tá caído para frente. Pô, talvez você tenha uma indicação excelente de fazer uma prótese. Outra coisa, vendo pela sua foto, parece que você é um homem jovem.
A prótese de disco cervical, ela ainda tem uma grande capacidade de aumentar o espaço discal, então ela aumenta o espaço discal e ela também causa lordose, ela abre a coluna, então ela refaz a curvatura da coluna cervical, ela refaz a curvatura da coluna lombar, ela devolve o balanço da coluna lombar, ela devolve o balanço da coluna cervical, então ela tem uma alta capacidade de correção da lordose, tá? Então eu acho que aí fica uma opção aí. Marilda, já fiz prótese de joelho esquerdo, provavelmente, agora vou fazer de novo. A prótese de joelho tem um resultado excelente, tá? Resultado excelente. A Anne está falando que questionaram o exame para fazer hernia de disco e os casos de operação. Então, o melhor exame é a ressonância magnética. Isso é uma coisa que acontece muito também. Às vezes eu falo isso, às vezes depois eu me arrependo, mas eu vou falar. A questão é o seguinte. O primeiro passo para que você decida se você vai fazer uma cirurgia tradicional, se você vai fazer uma cirurgia de fusão, se vai fazer uma cirurgia de compressão, o primeiro passo é você ter um diagnóstico do que você tem. Então, assim, não se atenham à consulta de pronto-socorro. O objetivo do pronto-socorro é: cheguei aqui morrendo, estou morrendo de dor, gritando de dor, não aguento de dor. A gente vai tratar a sua dor, vai te dar alta e depois você precisa procurar um médico, um acompanhamento ambulatorial. Outra coisa. Para que você faça uma avaliação a sério da coluna, você vai precisar de no mínimo 2 exames. O raio-x panorâmico total com medida da instabilidade, com raio-x dinâmico e a ressonância magnética. Isso é o mínimo. Muitas vezes você pede tomografia associada para ver a estrutura óssea e eletroneuromiografia para ver funcionamento de medula e de nervo. Eu, André, todo paciente meu, ele tem problema na cervical. Raio-x, ressonância e eletroneuromiografia. Os casos selecionados, eu peço tomografia ainda em casos adicionais, e aí tem outras doenças mais raras. Se você tiver um tumor ou uma coisa assim, você pode precisar de uma cintilografia, de um PET scan ou de uma coisa assim. Mas assim, o mínimo é raio-x, ressonância. Complementamos habitualmente com tomografia e eletroneuromiografia. Isso para começar. A partir daí, esse é o mínimo. Eu fui lá no médico, ela só fez um raio-x e falou que eu tenho hérnia. Fez um raio-x e falou que eu tenho isso. Não está certo. Você está sendo, entre aspas, enganado ou não está sendo valorizada a sua queixa, tá? Então, assim, fica aí a dica. A Sônia Rodrigues, fiz 6 cirurgias, 2 anos. Foi feito artrodese, mas estou com muita dor. Então, aí você tem que procurar nossa equipe fazer um tratamento para dor. Aí é um outro caso de neuromodulação. Então, a gente começa a observar o seguinte. A gente vê aqui, a gente está vendo o nosso público. Quanta gente entrou aqui e falou que fez cirurgia de artrodese, fez cirurgia de fusão e está com dor? Muitas, né? Muitas. Praticamente todos. Os pacientes que entraram aqui, que fizeram prótese de disco, que são meus pacientes que são conhecidos, nenhum reclamou. Então, é isso que eu falo para você, seu resultado é diferente. Então, às vezes, o paciente vai num colega que não tem essa expertise, ou não tem esse tipo de situação, aí ele critica uma prótese de disco. Uma coisa que a gente vê muito frequente aí tem que perguntar para ele, falar assim: quantas o senhor já fez, doutor? Nenhuma. Você está criticando um negócio que você nunca fez nenhum caso, é comum. Comum não só na medicina, comum em todas as áreas. Assim, você tem experiência nessa técnica? Não tenho. Doutor, o que o senhor acha de prótese de disco? Não sei te dizer, não é uma técnica que eu faço habitualmente, isso é uma pergunta honesta. Resposta honesta. Eu acho que é ruim por causa disso, por causa daquilo. Tá, quantas você fez? Não, nenhuma. Então você está criticando um negócio que você não sabe, é difícil, é complicado, e a gente vê isso muito no dia a dia. Tá? Por quê? Porque a prótese de disco, ela é... O Marcos Antônio aqui, o prazer é meu de você estar me assistindo, pelo amor de Deus, cara. Não tem que agradecer nada, eu que tenho que agradecer de você ter paciência de me ouvir. A prótese de disco, ela tem um problema, assim, de uma maneira geral, o custo é muito elevado, e no Brasil a gente tem uma fonte pagadora, você entendeu? Então, assim, às vezes a fonte pagadora, ela é contra esse procedimento, porque ela tem que pagar uma conta que é mais alta, que é mais cara, que menos médicos fazem, que o custo hospitalar é maior. Aí a fonte pagadora não quer, prefere que você faça alguma coisa. Tanto que eu digo um negócio que é super interessante.
Pô, nos meus 15 anos de formado, sei lá, eu já recebi um monte de ligação de auditor dizendo: eu não quero que faça isso é um absurdo, isso é caro, isso é isso, isso é aquilo. Um monte. Todo dia algum auditor me liga para reclamar de alguma coisa relacionada a custo, mas nenhum me ligou para perguntar se o doente estava bem depois. Entendeu? Nenhum hospital que faz segunda opinião, ou nenhum médico que faz segunda opinião me ligou para saber se o paciente estava bem depois. Então, eles brigam pelo custo. Então, eles querem que seja barato, mas porque eles querem que seja barato, não porque eles estão preocupados com vocês. Pelo menos assim, nunca nenhum me ligou e falou: pô, aquele paciente que você operou lá, ele ficou bom? Nunca nenhum me ligou. Tá? A Rocha está falando que ficou com uma dor crônica intratável. Rocha, a gente pode, tem outras lives minhas que falam disso, tá? Mas assim, você confia em mim, tem tratamento para sua dor, tá? Dor crônica, o melhor tratamento de dor crônica é neuromodulação. É um chip que a gente coloca na medula para tratar e tirar dor crônica. A grande maioria dos pacientes fica 100% sem dor ou quase 100% sem dor quando a estrutura tá boa. Então a gente costuma falar assim: ó, eu tenho uma ponte, tá? Pô, legal, André, tem uma ponte. E aí, a ponte vai desabar. Pô, tá bom, eu tenho uma ponte, a ponte vai desabar. Primeiro eu preciso tratar a estrutura da ponte. Se não tratar a estrutura da ponte, ela vai cair, não adianta nada. Vai cair, vai virar pó. Então, eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma hérnia que explodiu, eu tenho um disco que escorregou, eu tenho uma instabilidade, eu tenho um problema XYZ. Tá bom, primeiro eu preciso tratar a estrutura. Eu vou tratar a estrutura só tirando o disco, porque a estrutura ainda é boa? Eu vou tratar a estrutura fazendo uma fusão, colocando mais cimento, mais viga, mais aço para refazer essa estrutura? É uma opção. Eu vou trocar uma viga e colocar outra viga igual, que seria uma prótese de disco? É uma opção que, na minha opinião, é melhor. Mas primeiro eu tenho que tratar a estrutura. Ó, eu tratei a estrutura, só que ficou um curto-circuito. O curto-circuito é a dor crônica. É a dor crônica intratável, ela é o curto-circuito. Não adianta eu colocar mais parafuso, entendeu, Vanilde? Não adianta, eu vou pôr mais parafuso? Não adianta, o problema é um curto-circuito. Eu tenho que tratar a parte neuronal. Eu tenho que tratar o conduíte da dor. Eu tenho que tratar a parte elétrica. Eu não trato a eletricidade com parafuso. A gente trata a eletricidade com neuromodulação. A gente trata eletricidade colocando um implante que vai fazer uma reprogramação da sua medula, e com isso você vai ficar sem dor, ou ter uma chance muito grande de ficar sem dor. Quando aparecer aí o pessoal que está assistindo alguma resposta da Medellín, que nem ela respondeu por Wick Torresi, é o pessoal da minha assessoria, tá bom? Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar direct que a gente responde todos. Ou colocar alguma pergunta na própria postagem da live, que vai ficar guardada, que a gente responde todo mundo. Às vezes demora, porque é muita gente, mas a gente responde todo mundo, pode ficar tranquilo. A Cida tá aqui falando que o neuromodulador foi a melhor coisa que ela já fez na vida dela para as dores crônicas. E nós fizemos 2 vezes. Nós fizemos uma vez, não respondeu tão bem. Depois nós desenvolvemos, tivemos uma tecnologia nova. A gente colocou um segundo eletrodo com 4 fios ligados em um único gerador. E aí ela melhorou da neuromodulação, melhorou da dor e ficou super bem. Agora a gente está brigando para resolver o problema dela na cervical. E a Cida é um exemplo de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: você tinha aqueles pacientes que eles tinham tuberculose. Então o que acontecia? Morria. Entendeu? Tinha tuberculose, morria. Só que você tinha 2 perfis. Você tinha aqueles que caíam na vida, iam para a vida louca, e balada, não sei o que, vão morrer mesmo e acabou. E você tinha aqueles que iam para Campos de Jordão, para aqueles retiros de respiração, para as montanhas. Tudo bem. Um dia veio a cura da tuberculose. Hoje ninguém mais morre de tuberculose, ou praticamente ninguém mais morre de tuberculose. Quando veio a cura para a tuberculose, o que aconteceu? Quem morreu, morreu. Não tem mais jeito. Quem estava lá respirando o ar puro e ainda estava vivo, conseguiu se beneficiar daquele tratamento. Então, assim, em relação à doença também é assim. Você não pode perder a esperança e você não pode parar de brigar ou de lutar por isso. A Cida é um exemplo. Quando ela foi operada a primeira vez, se eu não me engano, que eu conheço ela há muitos anos, a técnica que tinha era uma técnica de fusão. Sobrecarregou o nível de cima. Foi reoperado para fazer uma fusão no nível de cima. Ficou com uma dor de sacroiliaca. Fizemos uma risotomia, queimamos a risotomia dela. Colocamos um neuromodulador, que era um chip.
O primeiro não evoluiu bem, aliviou a dor, mas parcialmente. Aí veio a tecnologia de um gerador novo, com um carregador novo, que fazia programações novas e que me permitia 2 eletrodos. Aí ela ficou curada. Mas se ela tivesse desistido, ela não estava curada. Ela tinha desistido, ela ia até algum lugar aí drogada, cheia de remédio. Então, assim, desistir quando se trata de saúde não é uma opção. E a gente vê aqui, ó, o Luiz Fernando Rocha entrou aqui, meu amigo, um gênio, tá? Então, assim, quem gosta de finanças, que é a minha outra área de atuação que eu gosto muito, eu tenho um livro escrito, quem gosta de finanças pode seguir o Luiz Fernando Rocha, é uma das maiores assumidades em mercado financeiro aqui do Brasil, assumidades, um gênio. Eu nunca vou chegar no nível dele de conhecimento de mercado financeiro, em especial de conhecimento de opções. Então aí está uma pessoa que eu sugiro que vocês sigam, porque realmente vale a pena. Tem muita dica boa para o pessoal que quer enriquecer, tá? Tendão supraespinhoso, Rodrigo, aí é ombro, tá bom? Aí você tem que procurar um especialista de ombro, tá? Gabriele Dornelles, um abraço, um beijo. Outro caso de dor crônica por hérnia de disco e artrodese, pra gente ver como tem tanto. Após a artroplastia lombar, é necessário o uso contínuo de algum, deve ser remédio para sempre, né? Eu não sei te dizer isso, tá? Se você fizer artroplastia a tempo, antes dela virar uma dor crônica, não, você vai operar, vai ficar curado, vai ficar sem dor. Entendeu? Acabou. Operei, troquei o disco doente, coloquei um disco novo, tô curado, vida normal, vai tocar sua vida, fazer seu exercício. André, já fiquei com uma lesão do nervo, fiquei com uma lesão da raiz, fiquei com um problema crônico. Aí você pode precisar de um tratamento, pode ser remédio, pode ser bloqueio, pode ser infiltração, pode ser muitas outras coisas, tá certo? Subo muitas escadas, isso pode piorar a minha hérnia de disco, aqui falando da Maria do Carmo. Essa sua pergunta é interessante porque a gente tem que dividir em duas coisas, tá? Atividade física e esforço físico, são coisas assim totalmente diferentes, tá? Assim, esforço físico, eu carrego e descarrego um caminhão por dia. Pô, você está acabando com a sua coluna. De maneira superficial, obviamente. André, eu faço atividade física, academia, e eu canso, eu fadigo, eu suo. Não, academia, exercício físico é benéfico. Sobrecarga física pode te deixar com uma complicação. Então, assim, eu não posso te jurar, Maria do Carmo, que isso daí vai piorar o seu quadro, mas pode ser um fator agravante do seu quadro, um fator agravante da sua dor, aí eu precisaria te avaliar. Outro caso aqui, de que ficou com dormência e múltiplas cirurgias, também a gente pode discutir neuromodulação ou resolver o caso. No caso de nervo ciático por hérnia de disco. Então, Cleusa Leite, é o seguinte, a hérnia de disco, só para a gente recapitular um pouco, e a Jacob Flávia que está falando aqui das hérnias de disco extrusa, então só para a gente voltar um pouco para o pessoal que entrou depois, tá? Vai ser o seguinte, eu tenho o disco, ele é o amortecedor entre as vértebras, então tá lá o disco, ele é o amortecedor entre as vértebras. Ele vai ter uma membrana dura e um núcleo gelatinoso, ele vai funcionar como um amortecedor. Ele explode. O conteúdo interno vaza, comprime a raiz, comprime a medula, é uma hérnia de disco. Nesse caso aqui, Flávia Jacob, é uma hérnia de disco extrusa. Ele explodiu mesmo e a geleia vazou. Doutor, e o que o pessoal fala que é protusão? Protusão é um desgaste, é quando o disco abaula, mas ele não rompe e não explode, não vira uma hérnia de disco extrusa como a gente está mostrando aqui. Sim, a hérnia de disco é uma das principais indicações para você fazer uma prótese de disco. É uma das principais indicações para você trocar esse disco, tá? Agora tem que ver se você tem o perfil de paciente que se encaixaria nesse perfil. Tá? As hérnias de disco extrusas, elas ainda têm alguns fatores agravantes. Primeiro que geralmente são extravasamentos grandes, são compressões mais agressivas, então o quadro de dor é mais severo, é um quadro de dor mais agudo, então eu tô bem, virei, pum, explodiu o disco, eu tava gritando de dor, nunca mais esqueci. A minha hérnia de disco, ela brotou em, sei lá, 4 de novembro de 1965, a pessoa lembra o dia que começou, uma hérnia de disco extrusa. A protusão, o desgaste, a degeneração do segmento discal, que também são indicações excelentes,
geralmente é um início mais lento, mais insidioso, o paciente vem piorando ao longo do tempo, não é uma coisa abrupta, tá? Então essa é a característica. Então a hernia de disco extrusa, ela explode, comprime de uma vez, vai causar uma dor excruciante e o conteúdo que vaza ele é mais ácido, a raiz é mais básica, então você tem também uma queimadura e uma irritação química que vai acabar piorando a dor, piorando o quadro. Muita gente perguntando onde eu atendo, coisa assim. Geralmente, assim, ou eu tô no meu consultório, que é na frente do Hospital Sírio-Libanês, ou eu tô no núcleo de medicina avançada do Hospital Sírio-Libanês, tá? Mas meus contatos tem aí na página do Instagram, é só procurar que o pessoal acha, não tem dificuldade nenhuma. Pô, eu tô com preguiça, André, de procurar. Tá, manda um direct que a gente responde, a gente manda os contatos, ou alguém da minha equipe entra em contato com você e te explica como que você faz para chegar até onde eu tô. 3 hérnias de disco, uma perna direita menor que a esquerda. Isso é pergunta interessante, viu, Antônio? Porque é o seguinte, muita gente não sabe, mas a gente tem um exame chamado escanometria, que ele vai medir o comprimento das pernas, tá? Uma diferença de até 2,5 cm, que é uma diferença grande, não precisa compensar. Não precisa pôr palmilha, não precisa compensar no sapato, nada. Só acima de 2,5 cm que a gente vai pensar em alguma compensação. Então, assim, a maior parte da população não é totalmente simétrica. Então, uma diferença de 5 milímetros, meio centímetro até 1 centímetro, uma grande parte da população tem e realmente, assim, a gente não tem problema em relação a isso, tá? Eu acho que o problema maior é a dor lombar e a irradiação pela perna do que o encurtamento e sim, resolve. Na grande maioria dos casos resolve se você não esperar demais. Se você esperar demais e já tiver virado uma dor crônica, já tiver gerado uma lesão desse nervo, uma lesão desse neurônio, aí não resolveria. Entendeu? Então, assim, essa é a questão. Discopatia degenerativa L4, L5, abaulada, perna direita meio travada. Então, Marcelo, a gente precisa fazer um exame, precisa ver lá embaixo o seu exame para eu te responder, tá? Mas, se você for novo, abaixo de 55 anos, uma prótese de disco ou uma microcirurgia para descomprimir o seu nervo seriam opções excelentes. E cirurgia de fusão hoje, como eu estava explicando no começo, quem não pegou volta lá no comecinho que a gente vê. Cirurgia de fusão hoje eu faço só para casos assim muito raros, selecionados ou pacientes mais velhos. Tem a pior que fez cirurgia comigo de cervical faz 2 meses. Um beijo, fica com Deus, obrigado pela indicação, você é da família já, então obrigado pela indicação, tá? Espero que você fique muito melhor, você ainda não está ótimo, você está boa, mas você vai melhorar muito. Tá? Não tenho dúvida disso. Outro caso de artrose que fez 2 bloqueios e não resolveu. Isso daí também é muito comum, porque o bloqueio ele é um procedimento paliativo, ele é um procedimento para diminuir a dor, para tratar a inflamação, para resolver o problema por um período curto de tempo, mas você não está mexendo na estrutura, você não está resolvendo o problema, você está tirando a inflamação daquele local. Então, geralmente, quando faz um bloqueio, vai melhorar por um tempo e depois a tendência é que a dor volte. Quando você faz o segundo bloqueio, geralmente o resultado é mais pobre. Tá? André, você faz bloqueio? Muitos. Tem indicação? Muita indicação. Tá? Mas, geralmente, são para doenças mais iniciais ou para quando você tem pacientes já de idade mais avançadas que já não pode operar. Aí o bloqueio é uma indicação excelente para tratar a dor, para tratar o sintoma, mas não está tratando a estrutura. César, eu posso fazer academia com hernia de disco e artrodese na lombar? Pode, mas a gente teria que fazer um estudo antes de... Daniel Gonçalves treina comigo, gente finíssima, um abraço. Antes a gente tinha que ver o seu exame, tá? Porque é o que a gente estava comentando. O problema da artrodese é que ela sobrecarrega o nível de cima e ela sobrecarrega o nível de baixo. Então eu tenho que ver se esse nível de cima e esse nível de baixo ele não está sofrendo com essa fusão. Pô, André, não está sofrendo com essa fusão. Tá boa, eu posso fazer academia? Deve. Ele está sofrendo, eu posso fazer academia? Ainda poderia, mas talvez a gente pedisse fazer uma restrição de peso, não pegar muito peso, dar mais ênfase no número de repetições e não no número de carga, esse tipo de coisa. Quem opera disco na cadeira de rodas? Na verdade, não. Na verdade, a cirurgia é feita para que você não fique na cadeira de rodas. Se você não for operada, quando os casos são graves, tá? Isso é muito importante. Quando o caso é grave, tá? No caso é grave, a gente opera, porque o risco de ter uma lesão neurológica, de ter uma lesão de medula, ou de ter uma lesão como você está descrevendo, é muito maior não operando do que operando.
é aí que a gente indica a cirurgia, quando o risco de lesão é maior do que o risco de não operar, tá bom? Mas existe o risco de ter uma lesão durante a cirurgia. Coluna lombar é mais difícil, então ficar na cadeira de rodas com a coluna lombar é mais difícil você ter esse tipo de lesão. Quando você tem esse tipo de lesão numa cirurgia, geralmente é uma lesão mais de um ponto específico. Então, eu fiz uma cirurgia de lombar e fiquei com a lesão no nervo de L5, eu fiquei com o pé mais fraco. Isso daí pode acontecer com uma certa frequência um pouco maior para casos muito graves. De perder movimentos de uma maneira mais agressiva, ou são doenças muito graves, ou geralmente são lesões mais na coluna cervical do que na coluna lombar. Artrodese na cervical que irradia para as mãos. Tá, é o seguinte, tem que ver, batemos de novo nessa tecla, como que está o nível de cima, como que está o nível de baixo, será que criou uma hernia de disco nova? Será que criou uma protusão, um abalamento novo? Ou não? Não criou, mas não foi capaz de... A Márcia Espósito também, irmã do Dr. Fernão, anestesista lá do Sírio-Libanês também, meu amigão, ela é super amiga minha, ela é fera no negócio de LGPD, garantia de dados, então quem tiver dúvida em relação à nova lei e os protocolos de garantia de dados, pode entrar lá e seguir a Márcia que ela vai ajudar vocês aí, tá bom, pessoal? A Ingrid tá aqui falando que estava comigo, ela sempre me acompanha, super amiga minha, teve dormência, o caso dela é super grave, assim, chegou gritando de dor, mas está melhorando, mas ela ainda tem um caminho longo pela frente aí, né, Ingrid? Mas está indo super bem, super bem. Obrigado, Alessandro, pelo elogio, tá? Em relação aqui, ó, a Cleusa Leite tá falando nervo ciático, isso daqui é super legal, gente, porque a gente chega aqui com essa história do nervo ciático, né? Eu tenho nervo ciático, eu tenho do lado direito, eu tenho do lado esquerdo. Eu vou ter a raiz de L4, a raiz de L5, a raiz de S1. Elas vão se juntar para formar o nervo ciático. Eu vou ter um do lado direito, eu vou ter um do lado esquerdo. Quando eu tenho alguma doença, que pode ser uma hérnia de disco, pode ser um abaulamento, pode ser uma protusão, mas quando eu tenho alguma hérnia de disco que comprime o nervo, eu tenho o tal do nervo ciático, que nada mais é do que um sintoma, é uma dor característica, é uma dor que vai começar na ponta da nádega, vai descer pela região posterior da coxa, panturrilha, sola do pé, às vezes chega até o dedão. Muita gente fala, doutor, eu sinto uma dor que parece que é no osso da perna. É uma dor excruciante e enlouquecedora, tá? Então, assim, o que acontece? O pessoal vai no pronto-socorro, o médico tem 1 milhão de coisas para fazer, não quer explicar, ele fala assim, o que você tem? Tem o nervo ciático. Pronto, o paciente aceita, eu tenho o nervo ciático, o problema está resolvido. Tá certo, pessoal? Então, assim, esse é o problema. Nervo ciático não é um diagnóstico. Nervo ciático é uma estrutura que a gente tem, que vai dar um sintoma. Pô, André, qual que é o sintoma? É uma lombociatalgia. É uma dor lombar que irradia pelo trajeto do nervo ciático. A Amanda, ela tá falando um negócio super legal. Ela falou assim, é uma dor surreal. É, Amanda. Então, assim, várias vezes o pessoal falou assim, porra, doutor, como que alguém tem coragem de operar a coluna? Eu falo, porque você não sabe a dor que é, minha filha. Porque quando o paciente chega com uma hernia de disco extruso e com dor mesmo, o cara fala assim, ó, pelo amor de Deus, doutor, você pode me operar hoje. Tirar essa dor de mim, pode me operar hoje. Eu pago o que for, eu faço o que for, mas tira essa dor de mim. Tá? Aí tem casos em que a gente avalia. Tudo bem, Natalina? Um abraço. Tem casos que a gente avalia e fala assim, calma, respira. Vamos tomar esse remédio certo, vamos fazer essa injeção de corticoide, vamos fazer essa infiltração, vamos fazer esse bloqueio. Você vai para fisioterapia, RPG, acupuntura, vai fortalecer a musculatura e vai ficar bom. Tá, André, isso daí acontece em quantos por cento dos seus pacientes? 95%. Então, 95% dos pacientes que eu atendo não precisam de tratamento cirúrgico. 5% é que vão acabar evoluindo para a necessidade de tratamento cirúrgico, tá? Então, assim, eu tenho essa dor e eu tenho medo. Não tenha medo, procure um médico e tenha um diagnóstico. Depois que a gente tiver um diagnóstico, o mais importante é você entender o que está acontecendo. Pô, agora eu entendi. Eu tenho hernia de disco. Da Ingrid foi me opera agora. Hoje eu tive um outro, Ingrid, também. Rafael também foi assim, me opera agora. Vai internar amanhã para operar. Mas a grande maioria não. 95% a gente consegue levar de uma maneira tranquila. O Olegário, ele perguntou 3 vezes aqui se a Arnold Chiari está relacionado com quem tem escoliose. O Olegário, Arnold Chiari é outra patologia, é outra abordagem, uma abordagem mais neurocirúrgica. Eu teria que falar especificamente de você
sobre esse assunto, tá? É uma coisa, mas eu não tenho como falar disso agora com você, tá bom? Mas se você quiser, você me chama no direct, eu te respondo. Dor articular pós-Covid. Então, tem, viu? A gente tem tido bastante casos de paciente com dor pós-Covid, tá? Dor crônica pós-Covid, dor em múltiplas articulações pós-Covid. Acho que tem alguns fatores. Eu acho que a própria infecção viral pode ser um fator, mas a perda de massa muscular, assim, também pode ser um outro fator, assim, bem preponderante. Que queira que não, a população ficou aí quase 2 anos em lockdown ou procedimentos de lockdown ou esse tipo de coisa, né? Então, assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, foi a doença viral, a infecção viral, ou o que acontece foi que eu tive uma perda de massa muscular muito grande, isso daí acabou desencadeando e desenvolvendo uma perda de suporte, por isso eu tô com dor. Aí tem que avaliar e discutir aí caso a caso, né? A gente tem mais uma aqui, dor 24 horas por dia, não posso usar corticoide porque tem insuficiência renal. Então, assim, as duas principais indicações que a gente tem de cirurgia é dor crônica complexa, dor intratável. Então, pô, eu tenho uma dor que não melhora com nada. A gente não pode deixar você com uma dor que não melhora com nada. Eu tenho que te dar uma solução. É uma indicação de cirurgia. E a outra é quando você tem uma compressão grave com lesão de medulas, lesão de nervo, lesão de raiz, também seria uma outra indicação de você fazer aí um procedimento cirúrgico de urgência. Então, talvez o seu caso possa ser avaliado dessa forma, tá? Sofri com isso por ano. Depois da gravidez também. A gravidez, eu acho que o principal fator preponderante na gravidez é que muitas mulheres têm um ganho muito excessivo de peso, né? Então, assim, você vai ter que cuidar de criança pequena, então, assim, também é um fator aí que pode desencadear. Então, a gente tem muito problema de hérnia de disco pós-gestação. Risotomia há 20 dias. Tá? Aí tem que esperar um pouco, viu, Kátia? Porque só 20 dias, assim, você pode melhorar. O resultado da risotomia mesmo, a gente vai ver depois de 90 dias. 90 dias depois da queimadura, 90 dias depois da risotomia, é que a gente vai ver como que vai evoluir. Um monte de gente aqui falando de dor pós-Covid, já discutimos. A Jana Marchese, que também é minha paciente. Bloqueio feito no consultório chamado risotomia, não. O bloqueio feito no consultório é um procedimento. Você pode fazer um bloqueio de um ponto específico com anestésico e corticoide, é uma situação, tranquilo. Você pode fazer um bloqueio de raiz, num pano mais profundo, guiado por ultrassom. Tem gente que faz bastante, eu não faço, só faço bloqueio mais profundo em centro cirúrgico guiado por tomografia, mas tem quem faça no consultório guiado por ultrassom. E a risotomia, que é a queimadura do ramo dorsal ou estímulos pulsados no ramo dorsal da raiz, aí já é para casos que deve ser feito em centro cirúrgico, tá? Então, risotomia em centro cirúrgico realmente não dá para fazer, tá? Outra coisa, isso é importante, a gente vai fazer a próxima live que a gente vai fazer vai ser dia 8 de fevereiro de empreendedorismo e finanças, tá, pessoal? Então, quem quiser discutir um tema diferente, não o André médico cirurgião, não, o André que é o escritor, autor de livro, o André que gosta de mercado financeiro, o André pessoa, indivíduo, ser humano, cidadão, dia 8 de fevereiro a gente vai discutir finanças, empreendedorismo, mercado financeiro. Quem ficou aí, tiver interesse, também tá super indicado aí. Rodrigo Ramos disse que eu liberei ele para academia, eu libero todo mundo, a atividade física é fundamental. O Rodrigo sabe, mas o pessoal talvez não saiba. O que a gente tem que fazer é escolher a melhor atividade física para você e o que cabe dentro do seu quadro clínico e da doença que você tem, tá? Aí, gente, tem mais um montão de pergunta aqui. Osteomiostenoide, engravidei, também é um caso assim bem complexo que a gente tem que discutir. Osteomiostenoide é um tumor benigno, né? Uma lesão paratumoral. Então, assim, também precisaria aí de uma discussão assim mais específica, tá? Pessoal, é o seguinte, é 8h30, tá? Nosso tempo aí tá acabando, tá bom?
Espero que o pessoal que ficou até o final tenha gostado. Quem precisou sair antes também tenha aproveitado o tempo que ficou. Quem chegou depois, não pegou o comecinho, quiser pegar o comecinho, que a gente dá umas explicações mais básicas aí, pode acompanhar. Fica a dica aí pro pessoal, eu respondo todo mundo, então quem quiser deixar pergunta aqui a gente responde, quem quiser mandar pergunta via direct a gente responde, só um pouquinho de paciência, porque são muitas perguntas, é muita gente, às vezes eu demoro um tempo para conseguir responder, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, quem gostou, gostou, espero que vocês tenham gostado, quem quiser deixar comentário, sugestão, reclamação, o que precisar, pode deixar aí nos comentários que a gente recebe e lida com o maior carinho, tá bom? Pessoal, a live vai ficar gravada e é isso aí. Boa semana, uma semana abençoada a todas. Vamos em frente, vamos trabalhar, vamos produzir, vamos criar, que a vida é uma só, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.